pessoal, tudo bom? Meu nome é Renato, sou educador dos adolescentes no CCA Vila e no vídeo de hoje a gente vai fazer um jogo de tabuleiro sobre o Among Us. É um jogo que vai ser bem rápido e fácil de fazer e depois de pronto ele vai ser um jogo bem divertido para você brincar em casa com os seus familiares. Tá? O nosso resultado final, a gente vai chegar nesse modelo, tá? Bem desenhadinho, aqui no centro imitando algumas tasks, né? Aqui no início do jogo, né? Fazendo então o caractere do Among Us pedindo silêncio, e esse será o resultado final. De início, eu fiz um aqui para mostrar para vocês, bem colorido, que é a base, né, do nosso tabuleiro. Então aqui é uma trilha, outra trilha e outra trilha. Aqui então eu fiz para 3 jogadores. Se eu quisesse usar esses 2 espaços que estão sobrando para fazer outra trilha, eu poderia também, tá? Não tem importância. Aí vocês fazem o quanto de trilha vocês quiserem. O meu eu só fiz para 3 jogadores para ter de exemplo e ser um jogo então curto, tá? Então aqui, ó. E no final eu desenhei aqui talvez o impostor ou não, escrevi perigo, né? E esse então é o resultado inicial do nosso tabuleiro, tá? Então, vocês vão fazer com a régua. Vai medir então cada quadradinho com 4 centímetros, né, para fazer o Among Us, tá? 4 centímetros. Aí então vocês vão pôr na folha e vão medir. Eu vou pausar e mostrar para vocês como que faz para o vídeo não ficar tão grande, ok? Então, eu fiz aqui essas 2 linhas, né? Não fiz com a régua, fiz no olho para ficar mais ou menos, para a gente conseguir fazer os nossos personagens do mesmo tamanho, tá? Então aqui eu vou fazer 2 para vocês verem, né? Esse aqui já está pronto e agora eu vou fazer um aqui. Então aí a gente vai deixar um espacinho entre eles, né? Porque a gente vai fazer aqui é o pé dele, que depois que a gente vai cortar, recortar ele para ele ficar em pezinho. Então, ó, aqui vai ser outro pé. Então o nosso Among Us vai ter que ser aqui. Então vamos lá. Eu faço assim, ó, eu faço um risquinho, mais ou menos, né, ó. Mais ou menos retinho. Aqui eu vou dar uma... Aí antes de fechar ele, eu começo a fazer a contornar assim, ó. Vendo? Aí aqui eu vou fazer ele de frente. Eu vou pegar ele então mais ou menos aqui para fazer o pé. E eu vou fazer ele de frente, tá? Então eu vou virar a folha aqui de lado um pouquinho para eu conseguir fazer a viseira do capacete, ó. Então eu fiz ele de frente. Aí aqui eu vou fazer ele com aqueles itens, né, que sempre quando a gente vai começar o jogo a gente escolhe. Então eu vou fazer a faixa ninja. Aqui é o nozinho da minha faixa. E é aqui. Então ele fica mais ou menos assim. Então eu fiz esse de ladinho, como de costume.
e depois então eu fiz esse de frente, tá bom? Então aqui você pode enfeitar ele, só se atenta a não fazer muitos detalhes pequenos, que depois a gente vai recortar e vai ficar difícil para fazer os detalhes. Então aí vocês podem pintar de qualquer cor que vocês quiserem o seu Among Us, e aí ele tem que respeitar o tamanho do quadrado que você fez no tabuleiro, ó. Então, no meu tabuleiro eu fiz ele com 4 centímetros. Então, aqui ele vai caber. Aí eu posso diminuir, então, o pé dele. Certo? Então, aí agora eu vou começar a colorir. E depois eu vou colocar ele no tabuleiro para a gente ver, tá bom? Então, esse aqui é o nosso tabuleiro, né? O início dele. Eu fiz ele então por 3 centímetros de altura por 4 de largura. E eu repeti isso em todos eles, tá? Eu fiz então 3 linhas. Como eu disse para vocês, o nosso personagem ele tem que caber dentro do quadrado, ó. Então, ele coube certinho, tá? E o resultado dele, o Among Us, depois de pintado, recortado, ele fica assim, tá? Aqui no caso eu colei ele, né? Eu fiz ele, quer dizer, desenhei ele na cartolina e depois recortei deixando essa margem aqui em branco em volta, tá? E aqui, ó, o nosso tabuleiro, tá vendo? Aqui ele tem, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casinhas, tá? Então a próxima parte a gente vai fazer então as fases, tá? Depois por último eu explico como que funciona o jogo, ok? Então vamos lá para a terceira parte. Então a terceira fase da montagem do nosso tabuleiro vai ser então início, que eu coloquei aqui como start, botão de emergência, esse TR é tarefa ou task, aqui eu coloquei como fim e -3, tá? Porque depois eu vou explicar para vocês como que funciona. Então aqui eu desenhei eles com algumas características, né? Aqui eu fiz ele com o bracinho de mão cruzada, escrevi perigo, e aqui eu fiz 2 Among Us, né? O bem e o mal, tá? Aí aqui no meu botão de emergência eu escrevi pare por uma rodada, que depois eu vou explicar para vocês que isso faz parte do jogo. Né? Aqui embaixo também é TR, que é tarefa ou task, e o início. Aqui nesses espaços em branco, eu poderia também fazer decoração dos Among Us, né? E ia ficar bem legal. Então isso aqui é só uma base. Em volta o meu ainda está branco, né? Que eu tenho que fazer os espaços aqui em preto, né? E deixar em branco só a trilha, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, esse é o resultado final do nosso tabuleiro. Com ele, então, todo colorido e enfeitado. Aqui os Among Us com os itens, né, que a gente seleciona antes de iniciar a partida. Aqui com uma task. A task de ligar os fios. O final, desculpa, o início, com
para todo mundo ficar em silêncio que vai começar o jogo. E aqui com os enfeitinhos do lado, certo? Então agora eu vou explicar para vocês como que é a regra do nosso jogo, tá bom? Então vamos lá para a nossa regra. Então pessoal, esse foi a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Façam o de vocês, tirem uma foto ou façam um vídeo de vocês jogando aí o seu tabuleiro de Among Us e mande pra gente, para que possamos então ter uma noção se vocês estão gostando das atividades ou não, tá bom? Então, esse vídeo termina por hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.